Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E ela, preocupada, alerta. Se você não retorná-los, pode acabar encarando um grande perigo. Ela abaixa a cabeça e acrescenta: o guia é de uma civilização marcial muito mais avançada que a nossa, e mesmo que sejamos do mesmo nível, os níveis entre os planetas não são os mesmos, sem mencionar que o guia é nível 10. Lu Sheng é bem forte, mas pense bem nisso. O prota levanta a mão e pede: você parece conhecer bastante sobre a civilização marcial onde o guia vive. Me conte mais. E ela, sem jeito, esclarece: ah, não sei muito, mas eu vivi lá por bastante tempo, por isso naturalmente conheço algumas coisas. Ela abre um sistema e informa: nosso planeta azul é um planeta de recursos nível 1 na galáxia Serpentes, e o guia vem de um poderoso planeta de batalha. E o prota, após ouvir isso, questiona: planeta de recursos nível 1? Planeta de batalha? É assim que civilizações superiores categorizam planetas? E ela, confirmando, responde: isso mesmo, e é de acordo com os atributos do planeta. Por exemplo, nosso planeta possui recursos como cristais de energia, mas não muito, e por isso somos um planeta de recursos de nível 1. Já o planeta de batalha, acho que por conta de estar mais próximo do planeta das bestas, batalhas acontecem a todo momento, assim como há campos de batalha em nosso planeta perto das fissuras. Além dos planetas de batalha e recursos, também há estrelas jardim, que são paradisíacas e possuem diversas maravilhas, mas possuem civilizações não muito avançadas e pouco recurso, assim como o planeta da civilização, que é ideal para viver, e o planeta do lixo, usado para descartar todo o resto. Eles possuem seu próprio nível e uso, assim como o Brahmin. E o narrador explica: Brahmin é como as castas da Índia. E o prota, curioso, pergunta: essa não é a mesma sociologia da estrela azul? E ela responde: parece que mesmo que o universo seja vasto, desde que existam humanos, as diferenças não serão gritantes. Ela aponta o dedo e ressalta: de acordo com o que foi dito pelo guia, quaisquer planetas podem um dia se tornar planetas de batalha. Quando bestas invadem o planeta e a situação fica séria, o planeta se torna de batalha. Nosso planeta azul possui potencial de se tornar um. E o prota, querendo saber mais, indaga: sério? Por quê? E ela, explicando, responde: o guia vem a cada década, e além de coletar recursos, ele também possui a importante tarefa de checar a situação da invasão das bestas no planeta. E o prota, concluindo, pergunta: ou seja, o universo todo está em risco de ser invadido por bestas? E ela confirma: em geral, sim. Toda a civilização trabalha duro para eliminar essa ameaça. E o narrador, relatando, conta: depois que os dois trocaram informações, o prota respira fundo e declara: a pressão sobre mim diminuiu bastante, já que existem muitos profissionais lidando com bestas. Então, não preciso mais ser o salvador. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, e com minhas habilidades atuais, só preciso administrar bem o planeta e constantemente fortalecer os ranks mais baixos. E ela, receosa, adverte: de qualquer maneira, de acordo com o guia, nosso planeta azul se tornará um planeta de batalha, cedo ou tarde. E quando essa hora chegar, humanos não poderão mais viver na superfície, mas quem sabe quantos anos isso vai demorar para acontecer. Ela fecha os olhos e, ansiosa, suspira: vamos definitivamente conseguir viver toda a nossa vida numa boa. E o prota, incrédulo, retruca: Santa Marcial, não zica! Ele fecha os olhos e, se recompondo, pergunta: além disso, você nunca pensou em sair do planeta azul? E ela, com a mão no peito, confessa: não quero isso. Só quero ter muitos descendentes que possam viver uma vida pacífica. O caminho marcial é muito longo e árduo, e mesmo que eu deseje alcançar o pico, é muito cansativo. E admitindo, acrescenta: eu já sei que ser uma santa marcial é meu limite. Gastei muitos anos de vida lutando no caminho marcial, e quero reservar tempo para fazer outras coisas. Lord Lu, se você deseja sair do planeta azul, então não deveria ofender o guia,
pois ele pode te oferecer o caminho para ascender ao nível 10 e também sair do planeta. E com nossa tecnologia atual, estamos longe de conseguir construir naves espaciais para viajar de maneira interplanetária. E o Prota, após ouvir esse conselho, reflete. Lin Zhenyue está certa. Ficar forte não é o suficiente para ir embora. Sem tecnologia não adianta nada. Não tenho certeza sobre artistas marciais de nível 10, mas o nível 9 definitivamente não é o suficiente para viajar pelo espaço. E Destemido garante. Não se preocupe, sei o que estou fazendo. E ela, aliviada, concorda. Tudo bem, não tentarei te convencer mais. Porém, deixe-me te contar sobre sua tecnologia avançada, como suas naves espaciais e o narrador, explicando a situação, detalha. Os dois continuaram conversando. A cena se passa para um momento depois. E ela, dando uma risadinha, provoca. Verdade, meu lorde. Aquela garota Wang Wan não vai reconsiderar? E o Prota, envergonhado, desconversa. Ah, isso! Onde estávamos? Vamos supor que Dong Qinshi concorde. Não é como se eu pudesse me forçar e concordar com isso. Posso só casar com algumas concubinas. E caindo na real, admite. Ei, vou continuar só tendo uma esposa, mas não consigo aguentar ver outras mulheres chorarem. E o narrador relata. No fim, Lu Sheng foi convidado para jantar. Durante a janta, muitos rostos familiares apareceram, assim como Lin Wangwan, Dong Shengyi, entre outros. A cena se passa de noite, na casa do Lu Sheng. Ele entra no mundo dos sonhos e, vendo o sistema, constata. A informação sobre o espaço ainda não foi liberada? Se comparado à informação de Lin Zhenyue, descobri que tudo que achei que sabia era falso. E desconfiado murmura. Que estranho. Minha autoridade pessoal ainda está presa no nível 10. Ele fecha os olhos e, frustrado, lamenta. Parece que somente após alcançar o nível 9 ou derrotar um nível 10, ela chegará em 11. Ele lê a descrição e comenta. A descrição sobre o futuro após a atualização parece interessante. Em outras palavras, ainda há um abismo entre eu e o guia? E só posso garantir minha sobrevivência? Ele cruza os braços e pondera. Ah, isso mesmo. Esse tipo de força que pode quase me matar é exatamente o que busco. Só isso pode me pressionar o suficiente para que transcende. Ele toca no sistema e anuncia. Vamos ver o que acontece depois. E, surpreso, indaga. E o sistema notifica. 5 anos depois, morre na Guerra da Destruição no Planeta Azul, tendo aproveitado 28 anos de vida. E o Prota, apavorado, brada. Que diabos é isso? Eu morri de novo? E dessa vez o planeta também é destruído? Ele começa a ler todas as informações e murmura. A informação não mudou. Parece que o mundo dos sonhos está extrapolando o futuro possível baseado nas informações que me foram fornecidas. Deve haver algo acontecendo de que eu não sei, ou posso ter deixado uma parte importante da informação passar despercebida. O que deve ser? E aflito, especula. Isso é algo que pode causar a destruição do planeta azul, e não consigo fazer nada sobre no nível 9. Acho que nem no nível 10. Então, somente no nível 11? E se questionando, comenta. Nível 11? Ou esse ser vem do espaço ou das fissuras? Ele fica em choque e constata. Será que é ele? Se ele escapasse do abismo, provavelmente conseguiria destruir o planeta azul. Esse mundo está cheio de perigos e tudo é possível. Ele bate o pé no chão e, extremamente puto, rosna. Então não posso saber exatamente o que será? Ele coloca a mão na cabeça e, perdendo a sanidade, grita. Porra, é tudo culpa de Lin Zhenyue. Caso contrário, não havia esse perigo. Ele abaixa a cabeça e, se recompondo, acusa. Ela falou de manhã que quer viver sua vida em paz, e agora uma ameaça de nível planetar apareceu? É com certeza culpa dela. E rangendo os dentes de tanta raiva, sibila. Pode haver uma solução. Afinal, ainda faltam 8 anos para eu fazer 28. Há muita coisa para mudar nesses 8 anos. É uma calamidade para o eu atual, mas talvez em 8 anos eu possa resolver isso facilmente. Ele se lembra dos seus entes queridos e considera.
Mas pensando por outro lado, se eu não posso resolver, não posso só fugir? No pior dos casos, levo meus entes queridos e vazo do planeta. E confiante afirma: mas não posso abandonar as bilhões de pessoas do planeta azul e não ficar com peso na consciência. Porra, que merda! E apreensivo, decide: devo ficar mais forte e mais rápido. Somente assim terei o poder de mudar tudo. A cena se passa para 7 dias depois, e o Prota, se despedindo, comunica: pai, mãe, estamos indo. E ela, aflita, lamenta: ele acabou de voltar e já vai embora de novo? E o paizão, fumando um gudan, comenta: vai à casa de Qingxue. Ela é uma boa garota, então não precisamos nos preocupar. E a Qingxue, preocupada, pergunta: você está nervoso? E o Prota, dando uma risadinha, brinca: pergunte isso ao seu pai. Ele parece estar mais. A cena se passa para a casa da Qingxue, e o velhote, lendo seu jornal, resmunga: Ele cospe o café e resmunga: ah, por que está tão poroso? Esqueci de pôr água. Que bosta, hein? A senhora se aproxima e questiona: qual seu problema? Tentou beber café sem água? Tá dormindo ainda, seu velho caduco? E ele, descontente, reclama: porra, que merda, hein? Ela coloca uma água quentinha no café, e ele afirma: sou um grão-mestre de nível 7 reconhecido. E admitindo, confessa: estou nervoso. E a senhora, aflita, comenta: sério? É só nosso genro nos visitando. Tá me deixando nervosa também, agindo desse jeito. E ele, frustrado, retruca: o que você sabe? É só uma mulher que cuida da casa. Você sabe quem ele é? O Deus do exército, que derruba todos os santos, o pináculo dos mortais. Ele reflete sobre o Prota e continua: todos os seus títulos e conquistas é uma honra enorme. Só de imaginar faz meu coração palpitar. E é tudo isso comprimido em uma só pessoa. Ela se senta no sofá e comenta: me diga você, como alguém tão incrível está com nossa filha? Honestamente, eu nem acredito. E o velhote, desabafando, admite: me sinto igual, mas quando fiz 70 anos, achava que meus 2 filhos eram meu maior orgulho. E quem pensaria que seria minha filha? E a senhora, maravilhada, observa: talvez é uma bênção dos ancestrais. Além disso, ela puxou tudo de mim. Ela recebe a seguinte mensagem no celular: teria sido ruim se fosse de você. E a senhora, assustada, alerta: estão quase chegando. E o velhote, apavorado, ordena: que rápido, vamos descer. Fazer com que os funcionários não tratem mal nosso genro. Ele é uma divindade. E a senhora, rebatendo, objeta: as famílias Qin e Want também ficaram sabendo e estão indo ao aeroporto da Linshan. Você acha que é apropriado? Devemos retorná-los? O velhote coloca o seu terno e tranquiliza: não precisa. Ambas as famílias me avisaram antes. Somos amigos desde a infância. Honestamente, é apropriado. E a senhora concorda: beleza. Vou trocar de roupa e já te encontro. A cena se passa para o aeroporto da Linshan. Os oficiais ficam ansiosos pela chegada do Lu Sheng. O Prota é avistado, e os oficiais, batendo continência, saúdam: bem-vindo, senhor. Estamos prontos e esperando suas ordens. E o Prota, vendo isso, questiona: eles vão abrir o caminho só para nós? Quando comecei a cultivar artes marciais, eu admirava os mais fortes. Não importa onde fossem, sempre estavam cercados de gente. Parecia tão legal. E sem jeito murmura: mas agora já não quero isso. Quanto mais forte fico, mais a minha vida normal desaparece. E a senhorita Qingxue, com um sorrisinho no rosto, sugere: e que tal se formos sozinhos? E o Prota responde: você me conhece, não gosto de multidões. Ele abraça ela e sussurra: vamos nessa. Eles desaparecem do nada, e o oficial, apavorado, grita: onde eles foram? O Lord Lu Sheng desapareceu. E o narrador, explicando a situação, informa: Lu Sheng pegou um táxi a alguns quilômetros do aeroporto. E a senhorita Qingxue solicita: nos leve à mansão Qinggu. E o taxista confirma: beleza, coloquem os cintos. E curioso, questiona: ei, vocês não são um casal famoso, né? Com sua aura,
vocês são os melhores que já pegaram meu táxi. O que fala aquele ditado? Feitos um para o outro? E o prota, após ouvir isso, elogia. Motorista, você elogia bem demais. Ele se vira para sua amada e pede. Ting Shui, você tem que dar uma gorjeta muito boa para esse cara. E ela, envergonhada, repreende. Pare, querido. A cena se passa para meia hora depois, e o taxista, preocupado, observa. Eita! Alguém importante vai chegar hoje? Vocês vão conseguir entrar com tanta gente? Parece que colocaram uma linha de segurança. É uma propriedade privada? E o prota, dando uma gorjeta, assegura. Sem problemas, conseguimos entrar de fininho. E o taxista, maravilhado, dá uma risadinha e deseja. Não sejam pegos, boa sorte. E avaliando a situação, especula. Com a aura deles, devem ser de algum clã prestigioso. Talvez realmente consigam entrar despercebidos. O prota se esconde atrás da moita e comenta. Isso é gente demais. Tem certeza que estamos no lugar certo? E ela, avistando um major, sussurra. É o Qin Zhaoxun. E o prota sugere. Ei, vamos cumprimentar ele. O major pula para trás após levar um puta susto e grita. Opa, puta merda, são vocês dois? Ele cai na gargalhada e o prota, o encarando, provoca. Desrespeitando um general, 10 horas de postura militar. E o major, enraivecido, rebate. Tá indo longe demais. Mano, não esqueça de quem te ajudou a conquistar Dong Qinxue. E o prota, feliz da vida, cumprimenta. Era piada. Quanto tempo, instrutor Su? Eles se cumprimentam e o major pergunta. Quanto tempo, Lu Shen? Vocês também vieram por conta das notícias? E o prota, sem entender absolutamente nada, indaga. Que notícias? E o major explicando cochicha. Você não sabe? O deus do exército, ele derrotou todos os santos marciais do mundo. Já superou a todos. E a nova técnica do exército que você já deve ter ouvido sobre é criação dele. É insana. E a senhorita Qin Shui fala. Ele é realmente tão poderoso como falam? Derrotou todos os santos marciais do mundo? E questionando, comenta. Lu Shen já lutou com ele antes? Eu sei que você derrotou Ji Wusheng. E o prota, suando frio, reflete. Não esperava que o exército seria tão sigiloso. Estava preocupado que uma entrada fabulosa arruinaria tudo. Mas a família já deve saber. Eu queria contar a ela no final. Será que Qin Shui ficará brava ao ser a última a saber? E o major, com um olhar malicioso, insiste. Ah, verdade. Lu Sheng, depois que você derrotou Zhao Ji e escapou da batalha, o que aconteceu? Até meu pai comentou que virou informação confidencial. E insistindo acrescenta. Me diga, vai! Ei, você é praticamente um santo marcial agora, só um pouco pior que aquele figurão. E ela, frustrada, repreende. Você sabe que é confidencial e pergunta mesmo assim? Ele não contou nem pra mim. E o prota, sem jeito, justifica-se. Ah, você nem me perguntou. E ela, perdendo a paciência, acusa. Tá tentando me envergonhar? E o prota, assustado, desculpa-se. Foi mal. E o major, solicitando, sugere. Vamos falar lá dentro. Falam que aquele figurão virá aqui. Achei que vocês dois sabiam e voltei de propósito. Não esperava saber mais que vocês. E ela, aflita, indaga. O que alguém tão prestigioso quer com a família Dong? E o major, com um olhar frio, revela. É dito que ele virá escolher uma noiva, não só da família Dong, mas da família Qin também. Ele visitará dezenas de famílias nobres da capital. Você sabe como é. Quanto mais forte uma pessoa se torna, mais valem seus genes. O prota começa a cuspir sangue após ouvir isso. E se recompondo, protesta. Porra! Quem espalhou esse rumor? Ele dá um socão no major e ordena. Você, não fique espalhando esses rumores. E o major, rebatendo, argumenta. Ei, como isso pode ser chamado de rumor? Esquece, você não entenderia mesmo. Ele se aproxima da Qin Shui e aconselha. Ah, sim, quando o deus do exército chegar, esconda bem Dong Qinxue, só por precaução. Ele se aproxima do prota e insinua. Quer dizer, e se o deus do exército gostar dela? É sério, hein? E o prota, chateado, resmunga.
Af! Alguém se aproxima e cumprimenta. Xiao Junqin, você finalmente chegou! Há quanto tempo, hein? O major se vira e, descontente com a situação, resmunga. Ah, é meu irmão mais velho, e tem um cara irritante atrás dele. E o fortão, destemido, elogia. Ei, Qin Xue, da última vez que te vi, você havia acabado de se graduar de Wuda, mas agora está irreconhecível. E ela, o encarando, responde. Qin Shaoyang, quanto tempo? E o major, tomando a linha de frente, apresenta. Vou introduzir vocês. Esse é meu mano, Tenente General Lu Sheng, da região militar oriental. Ele também é o namorado de Qin Xue. Esse é meu irmão, Qin Shaoyang. E o fortão, após ouvir isso, surpreende-se. Tão jovem, e já é um tenente-general? E partindo para o cumprimento, saúda. Olá! E o maluco ao seu lado grita. O quê? O namorado de Dom Qin Xue? Você? E ela, após ver isso, reconhece. Wang Yao, e ele, intimidando, confronta. Desde quando você tem um namorado? E ela rebate. Não te interessa. E ele, com um olhar aniquilador, insiste. Como assim não me interessa? Gostei de você durante todos os meus 25 anos e não me interessa? O major entra no meio do conflito e confronta. Wang Yao, tá ficando louco? E daí que você gosta de Dong Qinxue? Ela nem gosta de você. Ele cruza os braços e, tirando onda, zomba. O que mais odeio é seu tipo. Gados de merda. Ela nem gosta de você e você age como se te devesse algo. Qual seu problema? Viver fora fritou seu cérebro? E ele, perdendo a paciência, desafia. Qin Zhaoxun, quer lutar? E o major, destemido, aceita. Pode vir. Quero ver que tipo de habilidade você adquiriu fora do país. O fortão entra no meio dos dois e ordena. Chega! Vocês dois, parem! Ele se vira para o prota e, fazendo sinal de reverência, desculpa-se. Tenente General Lu, por favor, nos perdoe. Qin Xue, vá e leve-o para dentro. E ela chama. Lu Sheng, vamos nessa. Eles se afastam e o cara, perdendo a sanidade, brada. Ah, general, isso não é nada. Sou um discípulo da seita do Santo Marcial. Meu mestre é o Santo Marcial da Rosa Nacional. E meus irmãos sêniors são os melhores mestres do mundo. E correndo muito, grita. Espere! E o major, preocupado, alerta-se. Wang Yao! Merda! Ele fica frustrado e explica. Porra, aquele idiota não deve ter nem ideia que você derrotou o Santo Marcial Zhaoji, já que esteve fora do país. Ele está claramente indo buscar ajuda. Não podemos deixar isso passar. Se isso chegar ao Deus do Exército, a reputação da família Li será destruída. E o fortão, se curvando, lamenta. Perdão, Tenente General Lu. Não sabia que isso ia acontecer. E o prota, com um olhar aniquilador, declara. É culpa minha. Se eu tivesse vindo numa hora melhor, nada disso teria acontecido. Agora eu entendo para que minha patente serve. Para afastar idiotas. E a Qin Xue, confusa, indaga. Patente? Como assim? O fortão fica em alerta, e o maluco, apontando o dedo, acusa. Ele tá roubando minha mulher. E o cara, estralando seu pescoço, ameaça. Quero ver quem é o fodido que se atreve a mexer com nossos manos. Eles ficam apavorados e o cara gagueja. Ah, aquele cara é... Eles se curvam e saúdam. Santo, não sabíamos que era você. E o maluco, incrédulo, questiona. Hã? Irmãos sêniors? O que estão fazendo? O prota se aproxima e declara. Chega de fingir. Ele começa a canalizar uma magia suprema. Ele invoca um avatar gigante. E o maluco, sem acreditar no que vê, gagueja. O quê? E o fortão, boquiaberto, maravilha-se. Uma manifestação? Não! Esse é só seu sangue e energia condensados em uma forma. 10 metros? 100 metros? 1000 metros? Não para de crescer. Mas que porra é essa? O avatar do prota é avistado até no espaço. O pessoal começa a bater continência. E o velhote, vendo isso pela janela, reconhece. Ah, o quê? É aquele grande homem, o deus do exército. Ele tá aqui. E o major, sem acreditar, indaga. Lu Shen, você é o deus do exército? E a Qin Xue, assustada, sussurra.
Como isso é possível? O prota se aproxima dela e, pegando em sua mão, explica. Estive esperando para te contar por um tempo, mas a hora certa nunca chegou. Estava com medo de ser areia demais para o seu caminhãozinho. E ela, com brilho nos olhos, murmura. Meu namorado é o deus do exército? A cena se passa para um tempo depois. Os oficiais se aproximam e saúdam. Dong Shenjin, Qin Hao e Wang Retong saúdam o deus da guerra. E a Qin Shi, incrédula, pergunta. Pai, o Lu Sheng é mesmo o deus da guerra? Meu Deus! E o prota dispensa. Não há necessidade disso, sogrinho. Vamos entrar e conversar. E ele, entusiasmado, concorda. Certo, vamos nessa. E o pessoal, invejando, comentam. Droga, o genro do velho Dong parece um dragão. Ele ganhou na loteria, hein? E o pessoal, em choque, observam. Esse é o deus da guerra? O número 1 dos santos marciais do mundo todo? Ele é muito jovem. Eu reconheço aquela mulher do lado dele. É a filha da família Dong. O clã Dong está prestes a decolar até o topo. E a mulher, enraivecida, protesta. Bem, ela não é nenhuma fada celestial. Se ela chamou a atenção do deus da guerra, então talvez eu ainda tenha uma chance. Saiam do meu caminho. E a garota ao seu lado acusa. Você é da família Qin? Tá querendo furar a fila? Elas começam a brigar pelo prota. E o maluco grita. Deus da guerra, eu tô aqui! E a garota ao seu lado resmunga. Tá brincando comigo? Você também veio, irmã? Ela se vira e, com lágrimas nos olhos, justifica. Como vou saber se eu nunca tentar? Você nunca sabe o tipo de gosto que essa gente importante tem. A garota fica pensativa após ouvir isso, e o major, isolado, reflete. Não pode ser. Lu Shen, você disse que era só um guerreiro comum. Como você virou o deus da guerra do nada? E entusiasmado comemora. Ah, esse Lu Shen sempre consegue nos surpreender. Ele começa a dar risada, e o fortão indaga. Seu pirralho, você acabou virando um amigo próximo do deus da guerra? E o major, se gabando, fala. Relaxa, irmãozão, vou te proteger de agora em diante. Ele se vira para o maluco e, batendo continência, provoca. Wang Yao, perdão por ter te subestimado todo esse tempo. E ele, confuso, murmura. Hã? E o major, dando um belezinha, declara. Você teve coragem de competir com o deus da guerra por uma mulher e até planejou contratar alguém para arrebentá-lo. Impressionante. Eu o declaro o homem mais corajoso de toda Longuo. E ele, apavorado, nega. Eu não sou mesmo. Ele cai no chão e geme. Eu tô ferrado, fodeu. A cena se passa para 3 dias depois, em um cruzeiro no alto mar, e o prota, tomando um banho de sol com a sua amada, pondera. Meu futuro sogro é um grão-mestre marcial de primeira, nível 9. A minha família é comum, sem dinheiro ou influência. Então, como vou fazê-lo me deixar casar com a filha dele? E tomando sua bebida, conclui. Virando um santo marcial, é claro. Ele se levanta e, olhando para o mar, suspira. Mas já faz muito tempo desde a última vez que me senti tão relaxado. Queria poder trazer minha família aqui algum dia. Ela se aproxima e oferece. Quer que eu mande alguém ir buscá-los? E o prota explica. Na próxima. Não tenho muito tempo hoje. Ele usa a sua visão psíquica e relata. Bem aqui. É perfeito. Ele se arruma e anuncia. Vou vir aqui a cada 7 dias de agora em diante. E ela, dando um beijinho, despede-se. Cuide-se. Vou ficar esperando até você voltar. E o prota, se despedindo, assegura. Pode deixar. Ele pula na água e nada 20.000 metros até o fundo do oceano. Uma rachadura espacial é avistada e o prota pensa. Apesar de ter mandado o exército reforçar a vigilância e vasculhar todas as grandes fendas subterrâneas, não sei se acharam pistas sobre aquela crise apocalíptica. Sinto que tenho um peso no meu peito desde que descobri sobre aquela ameaça planetária. E receoso admite. Ainda faltam 8 anos, e nesse ponto não há muito que eu possa fazer. Ou melhor, mesmo que encontrássemos a fonte da crise, eu provavelmente não teria o poder para fazer nada ainda. E destemido declara. Bem, se vierem soldados, vou enfrentá-los com soldados.
Se vier água, vou bloqueá-la com terra. Ele coloca sua mochila de cristais no chão e, meditando, planeja. Posso enfrentar qualquer crise com calma, desde que eu tenha força para isso. Os cristais começam a ser controlados por energia psíquica, e o Prota, maravilhado, observa. O fundo do oceano da estrela azul acaba aqui. É só aqui que posso sentir a pressão extrema para elevar minha energia espiritual, meu corpo e minha vontade marcial até o limite. E com um olhar demoníaco declara: e então, só tenho que esperar a chegada do guia. Quando a hora chegar, vou usar a pressão desse guia para dar o pulo final até o reino nível 9. E o narrador, explicando a situação, descreve: mesmo com Lu Sheng subindo a cada 7 dias para pegar mais cristais de energia, manter contato com sua família e com o exército, ele se concentrou totalmente em sua cultivação, fazendo seu poder subir numa velocidade impressionante, como se ele tivesse voltado a ser o deus congelado da Ilha do Anel Dourado. A estrela dentro dele ficou mais poderosa, chegando ao limite crítico. Durante esse rápido aumento de poder, Lu Sheng também fez a pergunta: qual é a minha verdadeira forma marcial? 3 meses se passaram num piscar de olhos. No domínio da morte, no deserto da Nação do Leão, todos de Wu Sheng se reuniram esperando pacientemente, e o fortão, surpreso, anuncia: ele chegou! O pessoal se curva e saúdam. Nós saudamos o Lorde Guia. O Lorde dá um passo à frente, e o deserto é transformado em uma grama maravilhosa. E ele, levantando a mão, saúda. Olá a todos! Há quanto tempo? E o cara, impressionado, admira-se. A tecnologia e o poder do guia evoluíram de novo. O guia invoca algumas cápsulas e informa: Cumberland, tudo o que pediu da última vez está aqui. E ele, fazendo o sinal de reverência, agradece. Muito obrigado, milord. E o guia, com uma aura sombria, retruca: palavras de agradecimento são sem sentido. Você deveria mostrar sua gratidão com ações. E quanto aos cristais de energia, entregue-os agora. Não me faça ficar esperando. O pessoal fica preocupado, e o Cumberland, suando frio, balbucia: Os cristais de energia, né? Ele abaixa a cabeça e confessa: nós não conseguimos preparar os cristais desta vez. Ele fica apavorado com o que vê. E o guia, soltando seu poder maligno, pergunta: você acabou de mencionar que não tem os cristais de energia? O guia tem o seu corpo fortificado. O pessoal é oprimido, e o Cumberland, se ajoelhando, informa: Lorde Guia, a produção de cristais de energia excedeu a anterior por mais de 30%, com um total de mais de 500 quilos. E tremendo de medo, acrescenta: mas... E o guia, o interrompendo, interpela: mas o quê? Não está tentando esconder nada de mim, está? E ele, se explicando, justifica: Senhor, não é como se não quiséssemos entregar, mas todos os cristais de energia foram roubados. Por favor, dê uma olhada nisto. O Prota desce a porrada em geral e proclama: eu sou invencível no mundo humano. Digam ao guia para vir falar comigo pessoalmente. Ele bate palma após ver isso e comenta: muito bom, realmente impressionante. Não esperava que um talento marcial tão interessante surgiria nesta estrela de baixo nível. Ele disse que eu deveria ir atrás dele? E ordenando: manda. Então levem-me até ele agora. E com um enorme sorriso no rosto, observa: que intrigante. Parece que essa viagem não será tão entediante assim. A cena se passa em algum lugar na Nação do Dragão. O velhote medita tranquilamente embaixo da árvore. Ele perde a concentração e percebe: essa energia... O guia chegou, e com um olhar severo, indaga: Lu Sheng, aquele que ousou se chamar de invencível no mundo humano, você vai viver ou morrer depois de enfrentar um ser celestial? Enquanto isso, no pavilhão das artes marciais supremas, a senhorita Lin Zhengyue, tranquilona, pergunta: aliás, Wan Wan, você gosta de alguém? Pode me contar. E ela, fazendo uma massagem, nega: não. E envergonhada, reflete: com seu corpo de santa marcial, mãe, é até difícil de massagear seus pés. E ela insiste: o que foi? Nenhum dos garotos do pavilhão faz o seu tipo?
E a garota, receosa, explica: Não é isso. Todos eles estão comigo desde pequena. São como irmãos para mim. Como posso me apaixonar por algum deles? E ela, questionando, inquire: Bem, isso faz sentido. E quanto a fora daqui? E a garota responde: Eu mal saía porque era muito jovem, então não conheci muita gente. E ela, com um olhar sério, pressiona: Dessas poucas vezes, quem você mais admira? E a garota, pensativa, pondera: Dessas poucas vezes, quem eu mais admiro? Definitivamente é Lu Shen, o namorado da irmã Qinxue. E maravilhada, exalta: Quando a irmã Qinxue estava presa naquela caverna, todos pensaram que ela morreu, mas o Lu Shen nunca desistiu e saiu correndo para resgatá-la. Se um dia eu tiver um namorado, quero um igual a ele. E o narrador, explicando, esclarece: Lu, cercado por santos marciais, ganhou o título de Lenda Viva e foi declarado como invencível no torneio mundial. Mas, para Lin Wanwan, o momento mais marcante foi quando ele salvou Dong Qinxue. E a mulher, convicta, afirma: Eu sabia. E sentindo uma presença maligna, anuncia: Vou sair por um tempo, não sei quando vou voltar. Ela desaparece e a garota, preocupada, questiona: Que? Mãe? E a senhorita Lin Zhenyue, se movendo rapidamente, declara: O guia já chegou. Não tenho certeza se Sua Majestade entendeu minhas palavras. Preciso ver pessoalmente. A cena se passa para o campo de batalha cavernoso. O santo marcial, Zhao Di, elimina vários monstros tranquilamente. E o cara, surpreso com o que vê, nota: Esse moleque é insano. Ele arrisca sua vida como se não fosse nada, só para matar monstros. É como se ele tivesse uma rixa com eles. E o Zhao Di, com um sorrisão no rosto, comenta: Essa técnica de aprimoramento corporal do deus da guerra não é brincadeira, não. Eu aprendo coisas novas, sempre que pratico, e isso ajuda tanto. Não me admira que seja uma das figuras mais poderosas do mundo. Ele sente uma presença maligna e conclui: O Lorde Guia apareceu? Ele balança a cabeça e resmunga: O guia? O que diabos é um guia? Merda! As memórias desse corpo de novo sumam de uma vez por todas. Ele parte para cima dos outros minotauros e grita: Vamos continuar! Matar! Matar e matar! E desferindo a porrada em geral, proclama: Se eu conseguir matar 10 milhões de monstros, posso voltar ao meu mundo original e conseguir minha vingança. E o narrador, relatando, conta: As notícias se espalharam no momento que o guia apareceu na Terra. Até santos marciais poderosos que não foram recebê-lo no deserto começaram a ir para a Nação do Dragão imediatamente. Enquanto isso, na zona marítima Ninghai, a senhorita Qinxue, desconfiada, murmura: Por que estou com um mau pressentimento? E o guia, surgindo do nada, pergunta: Garota, você sabe onde Lu Shen está? Ela se vira assustada e avalia: Esse cara exala o mais puro terror. Aquele é Tan Zongyou, o santo marcial da Nação do Dragão. E os outros? Todos devem ser santos marciais. E com um olhar intimidador, constata: Tem até um que os outros santos marciais chamaram de Lorde. Todas essas figuras vieram atrás do Lu Sheng? E o guia, a encarando, questiona: E o Zhao Di? Por que ele não veio? Ah, verdade. Ele foi morto por aquele homem, não foi? E o Cumberland, sem jeito, sugere: Essa mulher é a esposa do Lu Shen. Se a interrogarmos, descobriremos onde ele está. E com isso, os cristais de energia. E a senhorita Qinxue, correndo desesperadamente, decide: Preciso fugir. Não posso deixá-los. E sentindo um tremendo desconforto, percebe: Não consigo me mexer. E o Cumberland, usando sua magia sombria, zomba: Você é só nível 6 e acha que pode escapar de nós? Está sendo ingênua demais. E alguém furioso grita: Cumberland, parece que a última surra que te dei não foi o bastante. Ele fica assustado e reconhece: É o Lu Shen. E avaliando a situação, comenta: Aquela figura humanoide realmente parece Lu Shen, mas o que eu sinto vindo dela não é de um corpo físico, mas sim de algo etéreo. E caindo na real, conclui: Agora eu entendo, é o clone espiritual do Lu Sheng. O clone do Prota parte para cima dele.
desferindo um golpe aniquilador. Uma onda de destruição se espalha pelo oceano. Uma aura roxa começa a ser exalada. E o Cumberland, sem entender absolutamente nada, gagueja. Hã? E o pessoal, sem acreditar no que vê, comentam. O quê? O clone espiritual do Lu Shen conseguiu fazer com que a alma marcial de Cumberland saísse de seu corpo com um só ataque? E o velhote, apavorado, implora. Meu Lord, me salve, meu Lord! O guia toma a linha de frente e parte para o resgate. A alma do velhote volta para o seu corpo, e ele, apavorado, exclama. Ah, eu voltei! Ainda estou vivo! E o pessoal, receoso, observam. A força de Lu Shen aumentou de novo. Até matar almas marciais é possível, tratando o aclamado corpo divino de nível 9 como piada. E o guia, enfurecido, rosna. Agora eu entendo porque aqueles de nível 9 desse planeta são brinquedos em suas mãos. Você é realmente forte. E o Prota, destemido, declara. Você deve ser o guia. E ele, surpreso com o que vê, diz. Ó, o Prota parte para cima dele sem nenhuma hesitação. O guia se mantém calmo e posturado. Ele toca na mente do Prota, e uma aura maligna se espalha pelo local. Os santos marciais são arremessados para longe. O Prota perde a paciência e desfere vários e vários golpes. O guia se defende de todos tranquilamente. Ele parte para o contra-ataque. O Prota é atingido e empurrado para trás. E o guia, debochando, provoca. O quê? Isso é tudo que você tem? Desista, seu merdinha! E o Prota, com a mão no peito, retruca. Ah, na verdade, eu estava só aquecendo. Um redemoinho começa a se formar no oceano. O Prota se aproxima com o seu corpo físico. E o guia, vendo isso, constata. Você é aquela pessoa, aquele que forneceu o golpe assassino para Zhao Di. E o Prota, usando seu poder psíquico, comanda. Qin Shui, volte antes. E destemido questiona. Você quer os cristais de energia, certo? E o guia, dando uma risadinha, propõe. Isso mesmo, só me dê 400 quilos de cristais de energia, e eu não tocarei em ninguém desse planeta. Você ainda estará no topo isolado. O Prota se aproxima dele, e o pessoal, descontente com a situação, pensam. Olha a atitude do guia com o Lu Shen. Ele não o está culpando por quebrar as regras e parece até admirá-lo. Agora todos nós seremos permanentemente inferiores. E o Prota, com um olhar aniquilador, afirma. Eu não sou o tipo de cara que fica jogando conversa fora. E exalando uma aura intimidadora, aponta. Venha me matar. Se conseguir, os cristais de energia serão seus. E o pessoal, apavorado, exclamam. O quê? E o velhote, suando frio, reflete. Esse cara é doido. O guia estava levando tudo numa boa, até fazendo acordos e nem pedindo todos os cristais de energia. E mesmo com tudo isso, Lu Shen recusou a proposta? O guia fica confuso e indaga. Você tem certeza? E o Prota, confiante, rebate. Tá praticando artes marciais de mocinha? Quer ficar fazendo acordos em vez de lutar? O guia fica em choque, e o Prota provoca. Me responde! As suas artes marciais são de bichinha? Artes marciais de bichinha, é? Sua bicha de merda! O guia fica extremamente puto após ouvir isso. E o maluco, impressionado, exclama. Uau! Ele ousou xingar o guia. Isso é como insultar um deus para um planeta inferior como o nosso. E ainda apontou para sua cara. Puta merda, hein? E o guia, rangendo os dentes de tanta raiva, grita. Eu não sou a porra de uma mariquinha! Uma pressão maligna se espalha pelo planeta. Os vulcões começam a entrar em erupção. Raios começam a cair do céu. O pescador se abaixa e suplica. O rei está furioso. O rei dragão do mar está furioso. Por favor, se acalme. E o velhote, boquiaberto, maravilha-se. Um nível 9 pode conectar o céu e a terra, mas causar tanta mudança entre eles com só um pensamento é algo inimaginável. Isso já superou o domínio de um planeta militar. Parece mais um planeta universal. E a Qin Shui, preocupada, chama. Lu Shen. O guia fortifica o seu poder e o Prota, com um olhar maligno, desdenha. Isso é tudo, marica.
E o guia, perdendo a paciência, decreta: Você merece ser punido, seu merdinha. Ele parte para cima sem nenhuma hesitação. E o prota, surpreso com o que vê, fala: Hã? E o guia, desferindo um golpe supremo, anuncia: Perfuração. O prota é atingido e arremessado para longe. Ele sente uma tremenda dor. E o cara, vendo isso, afirma: Esse é o poder nível 10? É o poder de uma potência de nível 10. Até o pináculo da humanidade não conseguiria resistir e sucumbiria instantaneamente. E o guia, abalando, questiona: Burro, agora você entende a distância entre nossos poderes? E o prota, após ser fritado, comenta: Nada mal, você não é tão marica quanto eu pensava. Ele começa a reconstruir o seu corpo e declara: Até que sua técnica não é ruim, mas se é tudo o que consegue fazer, você é fraco demais. Ele começa a exalar uma aura aterrorizante. Ele parte para cima do guia e anuncia: Deixa que eu mostro o que é sentir dor de verdade. E o guia, surpreso, espanta-se. O quê? O prota prepara um socão e grita: Veja como é o poder de um nativo dessa terra, força estelar. O guia começa a ser pressionado. Ele cria uma barreira de aura sombria. E o prota, acertando ele no peito, grita: Toma essa, marica! O guia é arremessado para longe e exclama: Hã? Como isso é possível? Como um nativo desse planeta tem tanto poder? E o prota, feliz da vida, celebra: Isso é libertador, poder usar as chamas divinas e sentir o calor em todas as minhas células. Esse poder, eu mal consigo me conter. Esperei por tempo demais para usar isso numa batalha. Ele corre em direção ao guia e lamenta: Qual é a coisa mais dolorida desse mundo? Ser o mais forte e não ter nenhum rival à minha altura. E desferindo vários golpes, afirma: Isso realmente é libertador. Ele cai na gargalhada e relata: Não importa o quão poderoso um artista marcial é, todos eles são como um saco de pancadas para mim. A aura do trovão se espalha pelo local. E os santos marciais aterrorizados murmuram: Ah, que força esmagadora! E o velhote incrédulo constata: Ele derrotou até mesmo o guia. O que o Lu Shen usou antes era metade do seu verdadeiro poder. E o Tan Zongyou, suando frio, prevê: O poder dele já ultrapassou os limites da imaginação. Se ele nos der um golpe, com certeza iremos morrer. E o guia, em uma situação lastimável, acusa: Acha que também sou um saco de pancadas? Moleque, não fique se achando. E explodindo de raiva, ruge: Já chega! Uma aura maligna cai sobre o corpo do guia. O prota pula para trás, se afastando. E ele, rangendo os dentes de tanta raiva, percebe: Você nem chegou ao rank 10 ainda, e nem no rank 9, e mal chegou no pico do rank 8. E caindo na real, conclui: Não é isso. Você é um ser transcendental. O prota fica confuso, e o pessoal em choque indagam: Quê? O Lu Shen ainda tá no rank 8? Um ser transcendental? Que merda é essa? E o guia, dando uma risadinha, explica: Não, espere. É isso. Você realmente possui uma energia vital de um ser transcendental. Senão, como alguém que mal chegou no rank 8 teria um poder desses? Ele cai na gargalhada e comenta: Quem iria imaginar que nesse planetinha uma joia estelar teria nascido? E o prota, com um olhar de desdém, pergunta: O que é um ser transcendental? E o guia, explicando, define: É a evolução da vida, ou melhor, uma evolução genética, como um tesouro supremo que o universo guarda. O prota fica pensativo e reflete. Ele não está dizendo nada com nada. Fica falando tanta besteira sem sentido, mas sei que é sobre o meu corpo estelar. Afinal, assim que meu corpo se tornou um corpo estelar, meu nível também evoluiu. Eu tive um avanço muito bom, e melhor, minhas células imortais continuam evoluindo a cada dia. E o guia, com um olhar sombrio, afirma: Não tenho dúvidas do quanto você conseguiu alcançar com isso. Desde o começo, você nunca pertenceu a esse planeta. Você é destinado a estar entre as estrelas. Ele estende a mão e oferece: Nem quero a energia do cristal mais. Pode ficar com ela, mas precisa vir comigo. E o prota, tranquilão, indaga: Ir para onde?
e emburrado pondera: merda! Ele acabou com nossa luta até a morte, e eu mal me aqueci. Ele não pode fazer isso. E o guia, feliz da vida, esclarece: é claro, iremos para um mundo melhor. Esse planeta está atrasando sua vida, não consegue contê-lo, e não me diga que nunca quis ver as estrelas também. O prota levanta a mão e insiste: vamos falar sobre isso depois que acabarmos aqui. E partindo para a porrada, proclama: agora a única coisa que quero é lutar, nada mais. E o guia, após ouvir isso, compreende. Hã? Ah, entendi. Falta um pouco de prazer na sua vida, não é? E se preparando, adverte: tudo bem, a força de um ser transcendental é milhões de vezes maior que a de um ser comum, e quanto mais você evoluir, mais difícil é poder gastar toda a energia que tem. Você precisa sentir prazer, e esse mundo está te segurando, não dando aquilo que mais precisa. O prota fica espantado, e o guia, de braços abertos, declara: agora eu mesmo irei te dar isso, junto com a energia do cristal, e me deverá 2 favores, ou seja, terá que me pagar no futuro. E mostrando sua verdadeira face, apresenta-se: lembre-se do meu nome, Lan Shen. Ele se aproxima e desculpa-se: sinto muito por te fazer esperar. E o prota, com um olhar sério, concorda: beleza. E confuso, nota: ué, ele é meio feminino? Depois de se transformar, o guia chamado Lan Shen ficou parecido com uma mulher. E o guia, apontando o dedo, adverte: muito bem, é melhor tomar cuidado agora, pois enfrentará meu verdadeiro poder. E o prota, convicto, desafia: vamos lá, pode me dar tudo o que você tem para tentar me matar. O guia lança uma onda maligna em direção ao prota. Ele fica assustado e começa a ser oprimido. E sem entender absolutamente nada, exclama: quê? Isso sou eu? O que é isso? Ele mal me tocou, mas de repente uma quantidade absurda de energia se espalhou por todo o meu corpo. Essa sensação é completamente diferente de tudo o que já senti até agora. É bem mais refinado e leve. Ele fecha a mão e, confiante, afirma: a diferença na técnica e aura disso é 1000 vezes melhor. É incrível. É a verdadeira essência de um rank 10. Ele dá risada e exulta: eu adorei sentir isso. E partindo para a porrada, grita: vou para cima! O guia parte para o contra-ataque. Eles trocam diversos golpes. E o narrador, explicando a situação, descreve: uma batalha entre 2 seres poderosos, que nem os artistas marciais de rank 10 conseguem chegar perto. Eles entram em uma briga de energia interna. Uma onda de destruição é criada. E o prota admite: incrível! Nunca lutei com alguém assim antes. E fortificando o seu corpo, anuncia: já que é assim, vou te mostrar um poder de rank 11 dos meus punhos das 5 estações. E conjurando um golpe supremo, proclama: técnica do punho das 5 estações. E o guia, vendo isso, reconhece: isso é uma técnica do 5º reino? Ele dá risada e fala: até as técnicas de artes marciais deles já chegaram nesse nível. E caindo na gargalhada, comemora: vir até o planeta azul realmente valeu a pena. E o narrador detalha: mesmo que Lu Shen mal tenha chegado ao rank 11, a força que ele continha em seus punhos era avassaladora, e milhões de quilômetros do oceano foram reduzidos a um inferno. Enquanto isso, na costa, a senhorita Qin Shui, aflita, insiste: Lu Shen, tenho que ir até ele agora. A Lin Zhengyue surge do nada, e a Qin Shui, a encarando, pergunta: Santa Marcial? E ela, com um olhar intimidador, adverte: perdeu a cabeça? Não podemos nos aproximar dessa batalha. Quer morrer? E a Qin Shui, destemida, declara: me deixe, irei até Lu Shen, mesmo que eu acabe morrendo. Ela dá uma risadinha e tranquiliza: agora entendo o motivo dele ter te escolhido. Não se preocupe, ele ficará bem. O guia fez um acordo com ele. Essa luta é só para ajudá-lo a gastar sua energia, e é a melhor coisa que ele pode fazer agora. Os santos marciais se aproximam, e o velhote confirma: isso mesmo, o Lu Shen foi reconhecido pelo guia. Só precisamos esperar agora. E com um olhar severo, anuncia: esperem o verdadeiro rei da estrela azul surgir. A senhorita Qin Shui se vira e chama: Lu Shen, meu amor.
Enquanto isso, o Prota, extremamente alegre, exulta. De novo, o guia levanta a mão e, o interrompendo, argumenta. Já chega! Dê uma olhada em sua volta. O céu, a terra e a energia cósmica desse lugar irá se desestabilizar e irá machucar todos aqui. O Prota fica surpreso. E o guia, continuando, adverte. Um mundo normal não aguenta todo esse poder. Por acaso quer que sua casa seja destruída? E o Prota, se contendo, concorda. Tudo bem. Parece que gastar minha energia completamente é impossível. E o guia, com um olhar malicioso, questiona. Você é uma pessoa impressionante, um guerreiro entre as estrelas. E então, quando poderemos partir? E o Prota, com um sorrisinho no rosto, responde. Para que a pressa? E o guia, se teletransportando para a frente dele, justifica. É por sua causa. Você é um ser transcendental que precisa evoluir, e esse planeta não está lhe ajudando nem um pouco. Ele joga um objeto e instrui. Mas se quiser continuar aqui por mais alguns anos, tudo bem, pegue isso. O Prota fica espantado, e ele, se explicando, instrui. Guarde-o, e quando estiver pronto, use esse comunicador. Pode enviar uma mensagem até 200 anos-luz. Não o quebre. E o Prota, curioso, pergunta. De onde tirou isso? Um inventário espacial? E o guia admite. Você é bem esperto. Digamos que é algo parecido. E mostrando um bracelete, adverte. Não fique ganancioso. Ainda há alguns brinquedos em seu mundo. E se retirando, instrui. Já chega de conversinha. Me chame no máximo em 10 anos. Até lá, chegue no rank 9. E na próxima, não terá energia do cristal de graça para você. Ah, e Lu Sheng me deve 3 favores. E o Prota, descontente, reclama. 3? Eram só 2. Virou 3 por causa do comunicador? Ele abaixa a cabeça e, ativando o comunicador, observa. Esse cara é detalhista até demais. Mas como eu poderia negar, né? E o guia, falando pelo comunicador, questiona. O quê? Já mudou de ideia? Quer ir embora? E o Prota, sem jeito, esclarece. Não, só estava testando. E o guia, finalizando, explica. Se acabar a bateria, vai precisar esperar por mais uma década. Porém, podemos conversar sempre que quiser. E o Prota, se virando, observa. Enfim, a energia desse planeta tá uma bagunça. Vai demorar anos para se recuperar naturalmente. Ele fecha a mão e pensa. O planeta irá sobreviver, mas pode se tornar um lugar inabitável. O apocalipse das profecias é algum inimigo cósmico que não irei conseguir derrotar, ou algo que realmente irá destruir o planeta. Na verdade, ambos podem acabar com o planeta. A única diferença é o poder. Ele avista o pessoal e nota. Ah, estão aqui. E a senhorita Qingxue, preocupada, pergunta. Você está bem, querido? E o Prota responde. Sim, e agradece. Santa Marcial Lin Zhengyue, viu que fez mais cedo, obrigado. E ela, após ouvir isso, responde. Não precisa agradecer, Sr. Lu. Fiz apenas meu dever. E o Prota, ordenando, pede. Pessoal, vamos arrumar essa bagunça e tentar restaurar a área o máximo possível. E o velhote, compreendendo, concorda. Entendido. E de cara fechada, pensa. Lu Shen. Só de chegar perto dele, consigo sentir uma energia imensa. E a Qingxue questiona. Lu Shen, não irá voltar comigo? E o Prota, a encarando, responde. Estou a um passo de chegar no rank 9. Essa luta abriu minha mente, e já sei o que devo fazer agora. E ela, receosa, expressa. Tudo bem, espero que fique em segurança. E o Prota assegura. Eu irei. Ele se vira e chama. Ah, Santa Marcial Lin Zhengyue. Ela fica em alerta. E o Prota, com um olhar intimidador, ordena. Preciso que cuide de mais um probleminha para mim. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!